Abra sua Bíblia em nome de Jesus. João capítulo 17, nós lemos hoje na abertura do culto. João 17, versículo 3. O Paulo sempre coloca aqui para a gente, mas se você puder também, abra sua Bíblia. Eu gosto que você leia na sua Bíblia. Os irmãos encontraram? Versículo 3 diz: E a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Vamos ler todos juntos aqui, nesta versão do Data Show. E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que Tu enviaste. Pai, nós Te louvamos mais uma vez, Te agradecemos pela Tua palavra. Ela está aberta diante de nós. Eu peço que Teu Espírito Santo continue ministrando em nossos corações. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque, Senhor, no mais profundo de cada um aqui nesta noite. Que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Quero falar um pouco nessa noite sobre fé. Fé é algo que talvez seja um dos maiores problemas do cristão. Porque talvez se você conversar com a irmã Isabel, por exemplo, você fala assim: poxa, a irmã Isabel, ela tem tanta fé. A gente conversa com ela e fica até animado. Porque ela é cheia de fé e eu não tenho isso tudo. E aí você começa a entender que tem pessoas que têm muita fé, outros têm fé de menos, outros fé de mais, dependendo do desodorante que você usa aí. Calma que você entende, vai lá, peraí, eu dou um tempo para a piada completar aí. Mas a fé é o nosso combustível para a vida de um cristão. Não tem como sermos cristãos se não houver fé. Você não está aqui nessa noite porque você é ateu, ou porque você duvida de Deus. Até aquele que duvida de Deus, às vezes vem na igreja. Quero ver se isso aí é verdade mesmo. Aí você vai lá para descobrir. Mas é necessário esse combustível chamado fé. Sem ele, a gente não anda. E sem ele, nós sequer agradamos a Deus. Como que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso ter fé. E eu quero falar um pouco nessa noite com você sobre fé. Porque existem mistérios na fé. Existe aquela fé compactada, existe uma fé de segredos, existem desafios, existe a fé recompensada. Qual é essa fé recompensada? É aquela que você fala assim: olha, você vem aqui no mutirão, aí você vai carregar tantas latas de entulho, e no final do dia você vai dar o seu dinheiro, e o seu milagre vai chegar. Aí o seu milagre não chega. Foi culpa de quem? Coitado, Cleber. Sobrou. Se o milagre era o churrasco, chegou. Mas normalmente as pessoas vão dizer assim: olha, sabe por que não chegou o teu milagre? Porque você não teve fé. Isso é fé recompensada. É aquela fé que eu creio, entre aspas, mas eu creio numa ação ou numa atitude de entregar algo que às vezes está acima da minha própria posse, das minhas próprias condições, em troca de algo. Irmãos, se você pôr no seu coração um desejo, fala assim: Deus, eu quero, é desejo seu, sem ninguém te induzir a nada, e você fazer uma doação ao Senhor como oferta de sacrifício vivo, Deus vai te abençoar, mas não como moeda de troca. Você entende isso em nome de Jesus? O problema hoje em dia é que as pessoas pregam muita moeda de troca. E não é essa a fé bíblica. A fé bíblica não tem nada a ver com troca. Tem a ver com outras coisas que eu quero compartilhar com você nessa noite. A Bíblia vai falar muita coisa sobre fé, e eu separei alguns tópicos só para a gente pensar rapidinho. Uma das coisas mais interessantes que ela fala sobre fé é sobre o grão de mostarda. Que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, o que nós poderemos fazer? Mover montanhas. E você sabe que o grão de mostarda é a menor semente que existe? Sabia disso? Menorzinha semente, é um grão de mostarda. É uma analogia que Jesus fez naquela hora, mas que é muito real. Porque o nosso problema, o que é? A nossa fé, muitas das vezes, ela é duvidosa. E eu quero pensar com você nessa noite sobre que fé é essa que nós precisamos ter. E como ter fé. Se é possível dar um título para a pregação de hoje, eu a nomeei como a fórmula da fé. Tá, agora a gente faz de novo ensaiado, tá? Eu a formulei como a fórmula da fé. Que bonito, ó. Coisa linda, né?
Não existe fórmula, mas eu vou contar mais ou menos uma fórmula da fé. A maneira de você poder aprender e a exercer a sua fé em Jesus, a sua fé nas coisas, e principalmente nas coisas de Deus, a partir de princípios simples. Como eu disse, eu poderia traçar aqui inúmeras coisas, porque a Bíblia nos dá inúmeras ferramentas para falarmos de fé, mas eu quero pensar apenas em duas muito simples. A primeira delas está ali em Hebreus capítulo 11, no versículo 3, que você sabe que Hebreus 11 é digamos, um apêndice da fé ali, fala muito dos heróis da fé, mas o versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus, tem uma passagem muito legal, que eu quero que você enxergue aqui comigo. O versículo 1 de Hebreus 11 diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. Versículo 2: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Presta atenção no versículo 3: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Aquilo que nós vemos foi feito por aquilo que não se vê. Primeira coisa que nós precisamos aprender a exercer para, digamos, termos uma fórmula de fé. Pastor, como que eu faço para ter um pouco mais de fé, para acreditar mais nas coisas? Primeira coisa que esse texto deixa muito claro para a gente: nós precisamos aprender a olhar. A gente não quer enxergar as coisas, não estou falando de ver, não, olhar mesmo, olhar com atenção. Nós não estamos mais acostumados a olhar as coisas, nós não queremos mais ver as coisas. A nossa vida é tão corrida, é tão agitada, é tão globalizada, que a gente não para mais para prestar atenção. Você que está acompanhando as Olimpíadas, você já viu diversas vezes que você está ali assistindo um jogo, tranquilo, né, sossegado, está na sua. De repente a tela divide, olha, agora está acontecendo isso aqui, não sei onde lá. Aí depois a tela divide em 3, agora tem mais isso aqui, tudo ao mesmo tempo. É muita loucura. E a gente vive dentro desse universo, em que as coisas são muito rápidas, e a gente não olha mais, a gente não presta mais atenção. Eu estava assistindo um jogo de basquete hoje, quando começou a passar o jogo, eu comentei com a Franciane, ixi, Brasil e Lituânia, Brasil vai levar uma porrada desse time, porque a Lituânia é o único país no basquete que consegue jogar mais ou menos contra os Estados Unidos. O resto, meu irmão, é tudo, né? Quando começou o jogo, estava ali mais ou menos empatadinho, de repente cortou para mostrar, acho que era natação, ginástica, não sei o que era. Quando voltou, já estava 30 pontos à frente a Lituânia do Brasil. Eu falei, aí, Fran, falei para você que a Lituânia é muito melhor que a seleção brasileira, porque as coisas são rápidas, o tempo voa, e a gente não olha mais as coisas, a gente não presta mais atenção no que vemos, no que vivemos, no que fazemos. E o texto fala assim, que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, porém, daquilo que nós sabemos, que existem e que foram criadas por aquilo que nós não vemos. Vamos traduzir isso aqui, que eu sei que está ficando complicado. Quando você olha para a criação, os animais, a natureza, tudo que você vê aí fora, você sabe quem foi que fez? Quem que fez? Você viu ele fazendo? Mas nós cremos que foi ele que fez, porque a fé nos ensina assim: primeiro você olha, aquilo existe, foi feito por mãos humanas? Não. Quem fez? Alguém muito maior do que o ser humano, que nós sabemos que é Deus. Então, ao olhar a natureza, entendemos pelo que vimos, que podemos crer naquilo que não vimos. Deu para entender? Se quiser tuitar aí, pode, hashtag, só me cita aí junto. Mas quando nós enxergamos a criação de Deus, começamos então a entender que ela foi feita e veio à existência a partir daquilo que não se vê. Comecinho do livro de Gênesis, lá em hebraico diz Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Essa palavra bara, que é criou, ela é uma expressão, é um verbo, o verbo criar no hebraico, mas que a tradução dele significa trouxe à existência do nada. Não é o que nós fazemos hoje. Hoje nós catamos, o irmão Ed trabalha lá com química, ele cata produtos químicos e transforma em outras coisas. Nós fazemos isso com tudo. Nós transformamos, tem até o ditado, nada se cria, tudo se copia, né? Então nós vamos criando as coisas. A criação de Deus não. Ele trouxe à existência do nada. Então, ao olharmos a criação feita, a criação pronta, nós cremos naquilo que foi feito sem ver, naquilo que era invisível. Não existia nada, e pela palavra de Deus foi criado. O primeiro princípio para eu começar a aprender a andar por fé, e a ter mais fé nas coisas de Deus, é olhar. Você precisa aprender a olhar. Eu preciso aprender a olhar à minha volta. Eu preciso aprender a enxergar as coisas que Deus tem feito. Irmãos, não é um alucinógeno. Fé não é algo que você vem aqui na frente, vou botar a mão na sua cabeça, vou falar, receba fé. Não.
Você não acorda de manhã e fala, estou com fé hoje, hein? Sei não. Aí a mulher briga com você, fala, briga comigo não, que eu estou cheio de fé, hein? Ó. Não, isso não é fé. Vou fazer a campanha das 7 semanas de fé. Aí a mulher chega para o marido e fala assim, marido, pastor colocou um propósito, 7 semanas de fé. Terra. E o que acontece nessas 7 semanas? 7 semanas que a gente não pode fazer, não pode nem dar beijinho na boca, nada. 7 semanas de consagração para alcançar, receber a fé. Aí o marido fala, o que vai acontecer nessas 7 semanas? Não vou nem tomar banho 7 semanas. Que é para não sair a fé do Espírito. O marido fala, eu sei que fé que não vai sair daí. Daqui 7 semanas você vai estar, cheio de fé. Não, uma coisa não tem a ver com a outra. Fé não se conquista por atitudes. Fé você não vai alcançá-la. A tua fé não vai ser maior ou menor porque você fez algo. Pastor, eu jejuei 1 semana para ter fé. Não vai adiantar. Fé ou você tem, ou você não tem. Então, para que eu tenha fé, eu preciso aprender a olhar. Sabe quando você olha aquilo que Deus faz na vida do seu irmão? Sabe isso? Você fala assim, caramba, o irmão lá está com uma dificuldade, Deus está abençoando, e ele está conseguindo fazer as coisas, está prosperando, está dando certo. Quando você olha e vê, quando você olha para a sua própria vida, o que você vê? Olha um pouquinho para a tua semana, era para você estar aqui hoje? Eu não sei, hoje o Glauber até compartilhou com a gente aqui, aquele foi acidente lá na moto, que bateu lá na moto, tudo. Podia ter morrido. Está aqui. Podia estar no céu, bem melhor, mas está aqui. Paulo fala que lá é incomparavelmente melhor do que aqui, então eu vou na unidade de Paulo. Mas, irmãos, isso, quando você olha para a vida, para um livramento que Deus dá a alguém, você fala assim, caramba, eu estou olhando para o outro, eu estou olhando para o próximo, eu preciso aprender a crer naquilo que eu estou vendo. A fé não é algo abstrato, sobrenatural, que você fala assim, cadê a fé? Eu vou na loja, dê 1 quilo de fé para mim. Irmãos, a fé é mais real do que você imagina. A fé é mais real do que aquilo que eu estou falando aqui para você hoje. A Bíblia fala que a fé é um firme fundamento. A fé é mais estruturada do que essas colunas que você está vendo aqui. A fé que nós temos em Cristo Jesus e no Evangelho pregado na cruz é muito maior do que qualquer construção feita nesse mundo, porque é um fundamento firme. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não saiba, mas não assusta não. Você sabia que essas colunas, elas têm um jogo para que se precisar elas possam balançar? E você sabe muito bem disso. Por que balança? Para não cair. Você já passou em pontes, em viadutos que eles fazem Se ela não balançar, ela cai. A fé não balança. Ela é um firme fundamento que pode vir o que for, ela não se abala. Só que essa fé não dá para comprar, não dá para obter em qualquer lugar. Eu vou baixar o aplicativo da fé. Não tem aplicativo da fé, irmão. A fé, você tem que começar a olhar, a observar a sua volta e falar assim, caramba, esse negócio é real. Eu preciso enxergar a fé, irmão, dá para você ver a fé. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai acreditar, mas um dia eu fui bonito. Muito bonito. Vislumbrantemente bonito. No entanto que essa mulher casou comigo. Porque se fosse em outro momento, não tinha casado. Se ela me visse sem a fé, o negócio era feio. Entenda em nome de Jesus, a fé é palpável e nós enxergamos ela. Eu consigo olhar para vocês e ver isso. Por quê? Porque nós estamos na igreja. Ninguém vem na igreja sem fé, meu irmão. Se você chegou aqui sem fé, eu espero que hoje Deus te restaure e enche teu coração de fé. Mas você precisa entender que a fé não é algo substancial, algo palpável, algo que você vai pegar, hoje a pregação me encheu de fé. Não, ou eu passo a ter, ou eu não passo a ter. Ninguém acorda meio salvo. Você já acordou meio salvo? Eu aceitei Jesus aí, mas hoje eu não sei, hoje eu não aceitei muito não. Hoje eu estou meio desviado. Ou você é, ou você não é. A fé é a mesma coisa. Só que eu preciso aprender a enxergar a fé. Como eu disse, não é um alucinógeno. Irmão, fé não é piração. Sabe, uma vez a gente ouviu, na igreja lá, do Ferrazópolis, lá que a gente cuidava lá, o outro foi lá, foi profetizar na vida da irmã que estava grávida, e ela já tinha um menino, aí o sonho dela era ter uma menina, aí ele foi lá e orou, não, olha aqui, eita, Xamanaias, Cantarachévias,
e balacobacos, e não sei o quê, e eis que te digo de mim mesmo. É um menino, é uma menina. Nasceu menino. Isso não é fé, irmão. É charlatanismo, tem outro nome. É diferente. Fé não é piração. Não adianta eu olhar para você e falar assim, olha, irmã, você está grávida, irmã? Olha, pela fé, se você não tiver um menino, vai ser menina. Recebe aí. Isso não é fé, irmão. Isso não é fé. Mas você já deve ter ouvido muito isso, como eu também já ouvi. Eu já ouvi isso demais. Eu entrei uma vez numa igreja, eu e minha mãe. Estava lá numa igreja, não vou falar qual que é, tá, amor? Estava lá na igreja. Eu e minha mãe, sentadinho lá esperando. Aí do nada lá começaram a levantar e começaram a falar uns mistérios, profetizar. Aí falaram assim, e você que está desviado de igreja, você que está longe do Senhor, tinha umas 12 pessoas na igreja, contando comigo e com a minha mãe. Você que está longe dos caminhos do Senhor, hoje Ele te diz para você voltar para Deus, e barará, barará, falou. Aí falou assim, no final, né? Queria convidar aqui o irmão, o jovem aqui, e a mulher que está lá para ficar em pé, que são os visitantes. Tinha eu e minha mãe visitando a igreja. Aí depois o pastor veio falar com a gente, lá no final do culto, falou assim, olha, vocês precisam ir para os caminhos de Deus. Deus está revelando aqui nessa noite, que vocês precisam se acertar com o Senhor, que não pode ficar longe de Deus. E eu e minha mãe olhando para a cara dele assim, falei, Aí, irmão, não aguento, né? Você me conhece, né? Eu falei, meu querido, eu sou pastor. Ela é minha mãe e é esposa de pastor. Não está desviado não, a gente só veio fazer uma visita. Dá dó. Não dele, das pessoas que vão lá. Dá dó. Porque não é assim que funciona, irmão. Isso não é fé. O problema é que tem muita gente que crê nisso, né? Ai, vai comigo. Isso não é fé, meu irmão. Isso daí é brincar com a fé. Então a fé não é piração. Eu preciso olhar, enxergar e viver pela fé daquilo que eu estou vendo. Não daquilo que estão falando, não daquilo que eu acho que é de nenhuma piração qualquer. Fé vem por aquilo que eu estou vendo. É um princípio da fórmula da fé. Todo mundo crê em Jesus, crê em milagres, crê em curas. É só você olhar à sua volta. Quantas curas Jesus já fez? Quantos milagres Jesus faz? Quantas pessoas você não dava por perdida e hoje estão na casa do Senhor? Quantas pessoas que você falava assim, nossa, isso aqui é só inferno para ele, de repente está aqui pregando. Todos nós nascemos destinados à morte, meu querido. Quando a gente aceita Cristo, Ele nos traz da morte das trevas para o reino do Filho do seu amor. Segunda coisa que a Bíblia nos mostra aqui que nós precisamos fazer, meu irmão, está em Mateus capítulo 6, versículo 26. Eu vou ler aqui para você, um texto muito conhecido, diz assim, 26, está aqui. Vejam os passarinhos, observem os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Você acha que você vale menos que passarinho? Acho que não, né? Valemos muito mais. Primeira coisa, para nós exercermos a fórmula da fé, é olhar para as coisas, olhar à nossa volta e enxergar o que Deus tem feito. Segundo, aprenda a observar. Porque a gente olha para as coisas, mas não paramos para observar atentamente o que Deus tem feito. Por isso que o texto diz, observem os pássaros. Alguém já viu passarinho fazendo poupança? Vai lá no banco, vim aqui depositar 2 sementinhas na minha conta. Vai. Alguém já ouviu falar do meu ninho, minha vida? Não tem, irmão. Não tem. Bolsa passarinho. Isso é coisa para nós, não é coisa para quem tem fé. Se você aprender a observar, você vai entender que a fé é palpável, porque eu vejo as coisas acontecendo, e eu observo como que Deus trabalha, e falo, caramba, isso funciona. De fato eu posso crer, porque de fato acontece. Nós estamos aqui numa igreja tão grande, nós temos esse terreno aqui, tem um aqui do lado, e nós já falamos isso aqui inúmeras vezes, os pastores vêm aqui, eles piram o cabeção, do tamanho disso tudo. Ontem, né, o Neto não está aí hoje, né?
O neto ontem subiu lá, foi o Cleber para mostrar para ele? Quem que estava lá com ele? Marcos estava lá com ele. O neto ficou besta. Ele falou, rapaz, não sabia que era desse tamanho todo, não. Porque às vezes você vem aqui na igreja no domingo à noite, só está aqui. Se você vier de manhã, é porque lá não tem luz ainda. Você pode subir lá para ver. Irmãos, tem gente que pira com aquilo ali. O neto ficou assustado. Nossa, mas é grande mesmo. Eu não sabia que era tudo isso. E aí você vai me dizer que a gente está construindo isso só com o nosso dinheirinho, meu irmão? É fé. É muita fé. É crer num Deus do impossível, porque senão não faz. Porque eu já ouvi isso aqui várias vezes, meu pai também já ouviu. Vocês têm o quê? Uns 1000 membros aqui? Eu falo amém, vamos ter sim. Creio, recebo. Porque é ligado no céu, ligado na terra, ligado no céu, liga tudo aqui, é tudo junto, misturado. Eu creio que nós teremos sim mais de 1000, se Deus quiser. Mas no momento nós temos, e mesmo assim a nossa fé nos faz crescer. Nos faz construir, nos faz acreditar naquilo que Deus está fazendo. Então comece a olhar e a observar, e você vai entender que a fé não é nada substancial, não é nada abstrato, muito pelo contrário, é real e é palpável. A fé não é uma coisa que botaram na nossa cabeça, a fé é firme fundamento. Eu olho e eu vejo, observo e sei que ela existe. Eu não preciso ficar, preciso, Deus, enche meu coração de fé nessa noite. Ou você tem, ou você não tem, simplesmente creia, essa é a palavra, creia, acredite, que existe e está à nossa disposição. Aí em Hebreus, no capítulo 11, vai começar a narrar a história de muitos homens, que pela fé, por olharem, por observarem e por acreditarem, começaram a fazer as coisas. Olha aqui, a fé nasce a partir de experiências, do nosso olhar e da nossa observação. Um dos grandes problemas da nossa sociedade é não querer viver experiências. Você começa a ter mais fé, ou começa a ter mais certeza da fé, quando você tem experiências. Sem experiências, não tem fé. Eu nunca passei por nenhum problema, eu nunca passei por uma dificuldade, eu não sei o que está acontecendo, nunca fiquei doente, nunca tive nada, então está tranquilo. A tua fé nunca vai ser aprimorada, você nunca terá de fato a certeza plena da fé. Porque nós precisamos sim termos experiências na vida. A vida é feita de... Irmão, se você foge de experiências da vida, você foge da coisa mais linda que a vida nos dá, que são experiências. E a fé é uma grande experiência que nós temos que ter. Nós precisamos passar por isso todos os dias. Todas as manhãs você é chamado pelo Espírito Santo a viver um dia na presença dEle, vivendo experiências através dEle. A escolha é nossa, de viver ou não. Quando passamos pelas experiências, começamos a ter mais fé. Não na quantidade, mas passamos a ter mais certeza do firme fundamento que é a fé em Cristo Jesus. Sabe o que nós precisamos fazer? Precisamos nos livrar do impostor que existe dentro de cada um de nós. Todos nós temos alguém contra nós. Ai, pastor, lá irmãozinho da igreja, a irmã. Porque o pastor. O teu maior inimigo é você mesmo. O meu maior inimigo sou eu. O maior impostor da minha vida está dentro de mim. Porque, irmãos, nenhum de vocês aqui é capaz de me parar. Em compensação, quem que consegue me parar? Eu. Só eu. Se eu quiser, eu paro. Quer ver eu parar? Tá bom, até as 8 eu paro. Irmãos, é natural. Eu não consigo fazer você desistir dos seus sonhos, dos seus planos, ou vou fazer você parar o que você está fazendo. Só você. Então lute e vença o impostor que está dentro de você, que é você mesmo. Porque agora eu não consigo, eu não vou alcançar, minha vida acabou, e não sei mais o que fazer, não sei para onde eu vou. Vença você mesmo em nome de Jesus. Eu preciso olhar, eu preciso observar e me vencer. Isso é fé. Pastor, mas eu estou aqui esperando algo acontecer. Continue esperando, irmão. Espera sozinho, porque eu não vou esperar junto, não. Você fica esperando de boa, que não tem problema. Mas é necessário entendermos que a fé não é algo que vai cair do céu, vai dar um raio aqui. Nossa, hoje os irmãos estão fervoroso. A fé, a gente crê na fé, a gente crê em Cristo pela fé. E eu creio, e pela fé eu faço as coisas. E ponto final. Não adianta a gente pensar assim, eu preciso orar aqui, né, para o irmão que ele está enfermo. Deixa eu ver, mas Isabel, oração de fé, hein, Isabel. O Samuel, você é profeta. O profeta Samuel para orar, e o pastor Manuel, e aí levanta até morto, né? Eu vou chamar eles para orar, mas por que você mesmo não pode orar? Cadê a sua fé?
Ah, mas é que a Isabel, que é a líder de intercessão, o pastor, eles têm ligação online, né? Fé é fé, meu irmão. Quem crê, crê, ponto final. Acabou o assunto. Eu fui procurar carro essa semana, estava difícil, não achei nada. Uma hora eu mandei uma mensagem para ela, falei, Fran, ora aí, porque tá, para Deus direcionar, porque tá difícil. Irmão, foi na mesma hora, eu pedi oração, Deus direcionou de uma forma tão linda, que eu não comprei o carro. Porque não era para ser. Mas é fé. Eu falei, ora, me ajuda em oração, porque ajuda com o dinheiro também, mas ajuda primeiro com a oração, depois com o dinheiro, para poder realizar as coisas. Mas é necessário exercermos isso em nome de Jesus. Quando a gente volta aqui, no capítulo 17 de João, ele vai dizer assim, versículo 1, depois de dizer estas coisas, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa, pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos que lhe deste. Versículo 3, e a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que vieste ao mundo. Se você olhar para Jesus Cristo e observar a Jesus Cristo, é a fé que você precisa para caminhar. Não importa a dificuldade, irmão, não importa o problema, e isso aqui não é um sermão de autoajuda, não, é um sermão de realidade. Não importa o problema, não importa a dificuldade, se você olhar para Jesus Cristo, como o texto diz, que vejam a Jesus como teu Filho, você caminha em fé todos os dias, sem a menor dificuldade. Mas é necessário que você olhe e observe. Não, irmãos, em nome de Jesus, não fique esperando nada assim. A fé vai te levar ao sobrenatural, mas não espere o sobrenatural para que a fé aconteça. O processo é inverso. A gente fica sempre esperando nada. Se eu ver acontecer, aí eu acredito. Comece a acreditar primeiro. Comece a acreditar e a ter fé que você vai ver as coisas acontecer. Fé, meu querido, é algo mais real que esse Pokémon que tem por aí agora. Muito mais real. Você não precisa ficar catar o celular e falar assim, cadê a fé? Fé é, eu vou caçar a fé ali. Aí você vira para o Samuel, olha quanta fé que é, Samuel. Fé não é isso. É até engraçado nessas brincadeiras de hoje em dia, né, irmãos? No meu tempo bastava uma folha de papel e uma caneta. E a gente se divertia com uma brincadeira chamada stop. Quantos se lembram disso? Vocês jogaram stop? Então jogaram errado, porque não é stop, é stop. Esse é o nome da brincadeira. É com U. Você jogou, né? Eu também joguei. Era um papel e uma caneta. A fé é simples. É como um papel e uma caneta. É simples. A fé não tem nada digital nela. A fé não é nada sobrenatural, assim que você fala, nossa, agora, Ela é simples, como um papel e uma caneta. Não há tecnologias na fé. Não há efeitos pirotécnicos na fé. Fé é fé. Quando eu creio e exerço a fé que eu creio, as coisas sobrenaturais começam a acontecer. O show pirotécnico espiritual começa depois que eu exerço a fé, e não antes. Eu tenho essa plena certeza que se eu chamasse você aqui para falar sobre o que Deus tem feito na sua vida, você contaria inúmeros testemunhos de fé, de grandes shows pirotécnicos espirituais, mas que aconteceram depois que você creu e agiu em fé. Amém? Quero que você abaixe sua cabeça. Enquanto a gente ministra aqui mais uma vez o trecho dessa canção, quero que você peça a Deus que te ajude a olhar e a observar a fé, bem de perto, e colocá-la em exercício a cada dia. Que hoje você saia daqui não só esperando que você vai acordar amanhã cheio de fé. Você não vai acordar cheio de fé. Você só vai acordar crendo mais e confiando mais se você aprender a olhar e a observar as coisas. E você vai ver como que Deus age, aí sim, com coisas sobrenaturais sobre a vida de você, sobre a sua vida e da sua casa, em nome de Jesus.
Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de Você pode ficar em pé no seu lugar? Fique em pé, levante as suas mãos, feche os seus olhos e simplesmente creia em nome de Jesus. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Jesus, eu preciso de ti. Amém? Eu creio que tu és a cura, eu creio que tu és a vida, eu creio que não há outro igual a ti, e ponto final. A canção é simples, ela diz: eu creio que tu és a vida. Não é eu acho que tu és a vida, não é eu penso que tu és a cura, não é alguém me disse que tu és tudo para mim. Eu creio que tu és a cura, eu creio que tu és a vida, eu creio que tu és tudo para mim. Jesus, eu preciso de ti. Ponto final. Isso é fé. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela fé que o teu Espírito Santo põe no nosso coração. Eu peço que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor fortaleça a fé do nosso coração. Porque às vezes nós ficamos abalados com aquilo que nós cremos, ou com aquilo que nós ouvimos, ou com aquilo que nós vemos. Em nome de Jesus, tira toda a nossa confusão de mente agora, e nos faça enxergar apenas aquilo que vem de Ti, aquilo que é, só isso, Pai, não aquilo que não é, mas aquilo que é real, que é verdadeiro, que é autêntico, que é o firme fundamento das coisas, que ainda que nós não vemos, nós sabemos que são reais, tanto quanto o Senhor é real, porque nós cremos em Ti, nós cremos que Tu és a vida, cremos que Tu és a cura, e cremos, Senhor, que não somos nada, e que não há nada além de Ti, e por isso nós precisamos de Ti, Jesus. Por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, fortalece a nossa fé, nos faça olhar, observar e andarmos de forma leve, de forma natural, andando em fé, dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Pode assentar, meu querido.